A gente começa indo a Brasília. Teve coletiva do presidente Lula fazendo balanço, falando de vários temas relacionados ao ano do governo federal, a relação com o Congresso, entre outras polêmicas, e o Rafael Procópio está conosco e atualiza pra gente. Fala, Procópio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que segue com a gente aqui nesta quinta-feira. Acompanhamos hoje um café da manhã que quase foi um almoço pelo horário no Palácio do Planalto, convocado aí pelo presidente Lula com os setoristas, né, as pessoas que estão quase que diariamente aqui no Palácio do Planalto. Primeiro tivemos uma fala inicial do presidente da República, principalmente fazendo um balanço aí do ano de 2025, dizendo dos feitos do governo, algo que a gente já viu em outros momentos, e depois abriu para perguntas da imprensa, diversos veículos sorteados, um sorteio interno entre os colegas. As pessoas foram escolhidas para fazer determinadas perguntas e dentro desse acordo aí com os colegas, praticamente todos os principais temas de 2025 foram tratados com o presidente Lula, que não fugiu de nenhuma pergunta, respondeu todas. Inclusive sobre essa nova fase da Operação Sem Desconto, que apura aí o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. Isso porque nessa nova fase tivemos investigação contra um senador da República, que é vice-líder do governo, o Everton do PDT do Maranhão, vice-líder do governo dentro do Senado Federal, e também existem alguns indícios aí, segundo a Polícia Federal, de uma ligação, ainda não se sabe o nível dessa ligação, de um dos filhos do presidente Lula com o famigerado careca do INSS. O presidente Lula, quando foi perguntado diretamente disso, falou que, por mais que o governo não tenha, que esse escândalo não tenha começado no governo dele, foi no governo dele que as coisas começaram a ser resolvidas, que as pessoas começaram a ser ressarcidas, e disse que não tem absolutamente nenhuma questão contra a investigação. Reafirmou, como já disse em outros momentos, que quem tiver que ser investigado será investigado, seja quem for. Ele falou, inclusive, seja meu filho, seja ministro, seja quem for, se tiver que ser investigado, será investigado, e as investigações vão dizer se a pessoa tem culpa ou não no cartório. O presidente Lula também foi questionado sobre política internacional, falou sobre Donald Trump, falou sobre Nicolás Maduro, reafirmou aquela conversa que teve há um tempo atrás com Maduro e com Trump por telefone, dizendo que mais uma vez se colocou à disposição dos dois governos para que o Brasil seja um intermediário nesse acordo de paz. E ressaltou aí que as questões não estão claras dos dois lados. Maduro não coloca na mesa exatamente aquilo que quer, assim como Donald Trump diz que não acredita que toda essa movimentação dos norte-americanos contra a Venezuela seja somente para derrubar Nicolás Maduro, e que o Brasil e ele estão aí disponíveis para intermediar um acordo de paz, que a situação seja resolvida. Voltou a falar que a América Latina, que a América do Sul é um terreno de paz. O presidente Lula foi questionado também sobre a taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa Selic, porque a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou que o presidente do Banco Central, indicado pelo presidente Lula, Gabriel Galípolo, não vinha prestando um bom serviço. Lula disse que não tinha nada a reclamar de Gabriel Galípolo, que tem certeza que ele será um excelente presidente, que fará tudo aquilo que tem que ser feito, que não fará nenhuma intervenção, por mais ele ser contra a independência do Banco Central. E fez uma comparação, na verdade, fez uma metáfora quanto à questão do cheiro de chuva. Diz que quando a gente costuma sentir cheiro de chuva no ar, a gente sabe que em breve vai chover, e disse que está sentindo esse cheiro por parte do Banco Central de que em breve a taxa básica de juros vai começar a ser reduzida no nosso país a partir do ano de 2026. Falou também sobre eleição e disse em diversos momentos que tem certeza absoluta que o governo dele vai ser o campeão das eleições de 2026, que o governo Lula será reeleito, e evitou polêmicas sobre o nome de Flávio Bolsonaro. Disse que não escolhe qualquer tipo de adversário. Já estava me esquecendo. Ele foi questionado sobre as possibilidades de Geraldo Alckmin e Fernando Haddad concorrerem ano que vem ao governo de São Paulo, seja um para governador, outro para o Senado, enfim, existem essas possibilidades, e diz que tudo está sendo conversado, tudo está sendo ajustado. Nesse momento não tem como cravar
nenhuma situação. Esse é um breve resumo, pessoal, desse café da manhã, quase almoço, aqui no Palácio do Planalto, nessa quinta-feira. Disso tudo que o Procópio colocou, obrigado ao Procópio, duas sonorinhas aqui do presidente Lula, a quando o Procópio se refere à investigação sobre os desvios no INSS. Vamos ouvir o presidente. Todas as pessoas que estiverem envolvidas diretamente ou não, elas vão ser investigadas pela Polícia Federal. Muitas das coisas estão em segredo de Estado. Eu, sinceramente, já li a respeito alguma notícia e eu tenho dito para os meus ministros e tenho dito para as pessoas que participam da CPI. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. E quando questionado a respeito do que também falou o Procópio, a respeito da aprovação da PL da dosimetria, o presidente deixou mais um recado aqui. Olha, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Tá? Isso não é segredo para ninguém. Ao chegar na minha mesa, eu vetarei. Porque primeiro vamos terminar esse processo. Nós ainda não descobrimos os financiadores, porque aquilo teve financiamento. E eu acho que nós precisamos levar muito a sério o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, e tem gente que quer que a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer. Porque se a democracia esquecer da importância que ela tem para uma nação, a gente termina perdendo o jogo. Então, é isso que eu posso dizer. O Congresso tem o direito de fazer as coisas, eu tenho o meu direito de vetar, depois eles têm o direito de derrubar o meu veto ou não. É assim que é o jogo. A questão da dosimetria está no tema de daqui a pouco, do tema do Zaidan, que vai virar podcast também. São inúmeras as nuances dessa fala do presidente Lula. Fala sobre relação com o poder legislativo e faz um balanço aí, um arrazoado desse ano de 2025. Zaidan. Bom, a respeito do INSS, o Lula disse que há um segredo de Estado. Não é segredo de Estado, é um segredo de justiça. E virou um negócio meio corriqueiro, né? A decretação de segredo em processos distintos, muitas vezes sem nenhuma justificativa para que se decrete e se declare o segredo de um processo, de como ele está andando, do que já foi descoberto e assim por diante. E aquilo que veio a público a respeito da relação do tal careca do INSS com o filho do Lula não é coisa pequena. Então, é isso aí. Tem de investigar. Tem de investigar. Saber por que viajaram juntos, que tipo de relação havia, se há algum vínculo entre o filho do Lula, o Lulinha, e o escândalo da Previdência. Se de alguma maneira portas foram abertas por essa gente em razão de determinadas relações, inclusive com o filho do Lula. Então é claro que tem de investigar, né? Nós já tivemos muitos casos colocados na gaveta e às vezes inclusive com participação do Supremo, né? O Supremo, ele praticamente inviabilizou a investigação da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, o que se espera, sempre quando há alguém próximo de um poderoso, parente de um poderoso, de quem tem poder político, de quem tem poder no judiciário, de quem
liderança no Congresso ou presidente da República, o que se espera é que isso não entre em campo, não pese, não vire obstáculo e não haja movimentos para evitar que as investigações prossigam. É isso que... E não é favor, é obrigação. Todos eles têm um poder delegado pela população. Nenhum deles recebeu esse poder por obra do nascimento, por herança sanguínea, por dinastia. Nada disso. É um poder que o povo delega e com prazo de validade. Então, nenhum deles tem o poder ou a autoridade ou o direito de evitar investigações, porque alguém próximo pode ser atingido. É a velha história do Sérgio Buarque de Holanda sobre a cordialidade, né? A proteção do poder estabelecido, a proteção que o poder estende aos próximos, parentes, correligionários, amigos. E isso é inaceitável. Isso é a destruição de qualquer ideia de república. Além de ser uma traição ao princípio de que o poder é delegado pelo povo. Ninguém herdou esse poder ou tem direito natural a ele, né? Então tem de investigar. Se não tiver nada, é inocente, acabou. Se tiver culpa, tem de responder por ela. Se houver evidências, isso deve ir ao judiciário. Já é muito ruim que o Toffoli, por exemplo, amarre a CPMI do INSS em relação aos documentos, aos sigilos, que houve uma autorização para quebra de sigilos do dono do Banco Master. Porque há um vínculo entre o Banco Master e o escândalo da Previdência. Assim como há vínculo entre o Banco Master e diversas outras situações, inclusive a ação política para que dinheiro público, dinheiro de fundos de pensão, dinheiro de funcionários ou aposentados de estados brasileiros fosse colocado no Banco Master. E o Distrito Federal esteve a ponto de comprar esse troço, de comprar esse banco, com todos os seus problemas, inclusive com a suspeita de fraude, de operações fraudulentas, né? E só, a gente vai falar sobre dosimetria daqui a pouco, só um outro aspecto, Ronald, com relação à Venezuela. Essa história de... o Maduro precisa dizer o que ele quer. Como assim? O que ele quer? Não. Aliás, o que a Venezuela está dizendo, queremos paz, não queremos guerra, né? E quem tem de dizer o que quer é o Trump. Então, essa história de tratar como se fosse um problema e cada um tivesse suas razões, né? Então vamos conversar para buscarmos um ponto de convergência. Não. Há uma agressão que, inclusive, ela tem nas suas operações iniciais assassinatos. Gente que é morta, sendo que o atirador nem sabe quem está matando. São assassinatos. E alguns agravados por um segundo tiro contra náufragos. E agora o Trump está dizendo que os Estados Unidos têm terras e petróleo na Venezuela. Essas terras, ele está se referindo a empresas que foram, durante muito tempo, donas do petróleo venezuelano. E, Ronald, olha que interessante, o processo de nacionalização começa na década de 70. Não é? Ninguém nem sabia quem era Chávez, quem era Maduro. Década de 70. E houve, claro, uma política de nacionalização da produção, exploração e comercialização do petróleo no governo do Hugo Chávez. E aí o Trump disse que os Estados Unidos foram roubados, que a Venezuela roubou terras, roubou petróleo dos Estados Unidos. O petróleo é da Venezuela, é óbvio. E é claro que um Estado tem direito a nacionalizar a exploração e comercialização de suas riquezas. Claro que tem. Então, há uma ação criminosa com argumentos debochados que vão mudando, né?
é combate à droga, é o fictício cartel dos sóis, fictício. E agora a história de vamos recuperar as nossas terras e o nosso petróleo. O presidente Lula não poderia ter falado quando a Bolívia fez na questão da exploração do gás, e ele disse que não reagiria porque sabia a necessidade daquele país e qualquer medida que ele tomasse prejudicaria as pessoas mais pobres daquele país. Ele disse exatamente isso à época, Zaidan. E mais do que isso, a Bolívia tinha o direito. Ela tinha o direito. Aí você vai discutir indenização, não é? Quando é um processo revolucionário, como aconteceu em Cuba, então fala, não tem indenização nenhuma, vocês já tiveram todos os retornos, vocês já anteciparam essa indenização há muito tempo, vocês levaram toda a riqueza. No caso da Bolívia, não. Foi um processo dentro de um governo que não fez nenhuma revolução, né? Era um governo que mudou a maneira de governar a Bolívia, de administrar a Bolívia e seus recursos, mas não houve nenhuma revolução, era um processo institucional, inclusive com a necessidade de negociar processo de desapropriação. Agora, a Venezuela tem todo o direito de nacionalizar. Agora, o Lula quer mediar o quê? E como assim o Maduro tem de dizer o que ele quer? Né? Não, ele não quer nada. Ele quer simplesmente que os Estados Unidos parem de agredir a Venezuela, de matar gente ali no mar do Caribe, de assassinar gente e de ameaçar derrubar o regime, derrubar o governo e tomar, agora explicitamente, o Trump está dizendo aquilo que era dito por muita gente que se interessa pelo assunto, que o objetivo é o petróleo da Venezuela. E agora ele está dizendo isso de maneira escancarada, aberta. Não, nós vamos retomar aquilo lá, as nossas terras e o nosso petróleo. Assim, na cara dura. O que você vai mediar? Ou você fala para o cara, olha, você está errado, o que você está fazendo é covarde, é criminoso, e você não pode fazer isso. Então, que história é essa? Ou toma posição. Agora, mediar, como se fosse um confronto de ideias, né? Cada um com suas razões, então vamos buscar aqui um ponto de convergência. Não é disso que se trata, né, Ron? A impressão que eu fico, Zaidan, é uma paura, é um medo de que qualquer coisa que seja dita, se vai pensar, uau, mas aí o Trump pode aumentar mais 10% a taxação da carne. Nossa, mas a madeira brasileira ou as frutas brasileiras ou as sanções ou a lei Magnitsky, e aí se voltar num capítulo anterior, aquele que deu a esse governo uma aura de ter conseguido solucionar diferente do que muitos pensavam que era necessário entregar alguma coisinha, como já falamos aqui em outras oportunidades. Fica a impressão que eu não posso falar nada, eu tenho que manter absolutamente passivo nessa história, ou no mínimo em cima do muro, para não causar nenhum dissabor que possa reverter esse cenário que para a gente foi favorável. E ao mesmo tempo, qualquer situação que dê ao Lula a oportunidade de novo, levantar a bandeira da soberania, né? E considerar que certos assuntos são inegociáveis, até do ponto de vista eleitoral, isso seria bom para ele. Mas esse é o problema, Zaidan. O problema é que, para muito e para o establishment, o problema é achar que a Venezuela é algo como dado. Que o problema é do Maduro. Eu acho que eles têm a percepção que a opinião pública, de uma forma geral, quando se fala Venezuela, não analisa com profundidade exatamente o que está acontecendo, mas simplesmente porque é um governo de um ditador e tem mais a que se lascar. Me dá essa impressão. Mais do que a realidade dos fatos daquilo que está acontecendo, que é inconcebível um país ter perdido a possibilidade de tomar as próprias decisões por uma outra nação que acha que é dona daquele pedaço. Acho que esse é o limiar. A opinião pública não entende a soberania brasileira da mesma forma como entenderá um posicionamento do Brasil sobre a soberania da Venezuela. Pois é, Ronald, e aquela história, né? De fato há coisas inegociáveis, mas é preciso demonstrar isso. Que você tratará esses assuntos como inegociáveis. Então, nós temos uma situação de agressão a um país vizinho, e uma agressão que pode se espalhar, porque a Colômbia também é ameaçada. E é bom ressaltar aqueles que usam, como o Milei,
como o Kast, como o Boric, como o Noboa, que usam o argumento de que é uma ação contra uma ditadura, então ela é legítima, é muita cara de pau que quem sabe, e eles sabem, que não é isso que move os Estados Unidos. Aliás, o Kast está falando de uma ação, ele fala, uma ação contra uma ditadura. Ele está falando do país que instalou a mais sanguinária das ditaduras modernas na América do Sul, que foi a do Pinochet. Os Estados Unidos colocaram Pinochet no poder. Os Estados Unidos têm as mãos sujas com o sangue de Allende. Os Estados Unidos estabeleceram e sustentaram a ditadura de Pinochet e várias outras, inclusive a brasileira. Mandavam torturadores, instrutores de tortura para a América do Sul. Isso não é uma suposição, uma teoria conspiratória, isso é documentado, né? Isso é relatado, inclusive, por gente que participou do aparelho de repressão e falava dos cursos que eles tinham com torturadores, instrutores de tortura dos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos não importa se é ditadura, se é democracia. Importa que seja um regime fiel aos interesses dos Estados Unidos. Quando uma repórter questionou o Bin Salman na Casa Branca, foi destratada e atacada pelo Trump, que defendeu o Bin Salman. O problema não é ditadura ou democracia. Isso é absolutamente irrelevante para a política externa dos Estados Unidos. Absolutamente irrelevante. Só conta o seguinte: esse regime é bom ou é ruim para os interesses dos Estados Unidos. E aí você pode usar o argumento de que nós não aceitamos ditaduras. É tão cínico que uma parte da população, do mundo, acredite nisso, nenhum problema. Mas esses caras sabem que não é. O Kast, o Milei, o Noboa, o Boric, eles sabem que não é isso. Eles sabem exatamente o que está em jogo, né, Ronald? Sabem o que está em jogo e isso que você falou agora, de a seletividade de como você analisa esta ou aquela ditadura, aí está o ponto, e é tão simples, é só ler um pouquinho do noticiário de maneira ampla, né? Tirar as laterais dos olhos